Nós vamos voltar agora aqui no Delphi XE5 para analisar uma nova opção relacionada ao REST, tá? Veja que quando eu clico aqui em File, New, Order, eu tenho o DetSnap Server, mas agora tenho esse DetSnap REST Application, tá? O que é que ele informa aqui embaixo? Ó? Cria um servidor DetSnap que suporta comunicação REST, né? E com páginas web que invocam métodos no servidor usando JavaScript e JSON, né? Então é uma aplicação, né, um ponto de partida para uma aplicação web com o Ajax habilitado, tá certo? Vou selecionar então essa opção, DetSnap REST Application. Aí ele me informa três opções aqui, ó. Esse é um projeto do tipo Web Broker, tá? Então ele pede para eu selecionar qual é o tipo de projeto Web Broker que eu quero. Vai ser uma aplicação standalone? Se for, ele vai disponibilizar um formulário, né? Observe o hint dele aqui, ó, né? Vai ser uma aplicação standalone que é um servidor web que exibe um formulário VCL, tá? Ele vai suportar HTTP usando o componente IND HTTP Server, tá? A Standalone Console Application, o que é? É uma aplicação console, né? É um web service, tá? Um servidor web, na verdade é um servidor web, que tem uma interface de texto, né? Parecido com um prompt de comando, tá? Também vai suportar HTTP usando um servidor, um componente IND HTTP, tá? E essa ISAP Dynamic Link Library, que é isso daí? É uma biblioteca ISAP que será integrada com o IIS, tá? Então você vai criar uma DLL, né? uma biblioteca que vai utilizar, né? Que será utilizada com o Internet Information Service da Microsoft, tá? E aqui ele menciona que o IIS ele suporta tanto o HTTP como o HTTPS, tá? Vamos selecionar a opção padrão. Observe que eu tenho 5 passos, né? O primeiro é esse aí. Segundo passo é testar, é selecionar a porta e testar, tá? Então, testei aí, porta 8080 está liberada. Veja que ele fornece uma dica aqui informando que a porta 80, né, é a padrão, né, utilizada por servidores web como o IIS. Deixa eu testar a porta 80 aqui. Diz que não pode. Essa porta já está em uso. Ela está em uso por quem? Deixa eu abrir aqui o browser e digitar localhost. Aí, ó, está em uso pelo IIS, tá? Então tem o IIS aí instalado e ele já está usando a porta 80. Não consigo utilizar a porta 80, mas a 8080 está liberada, né? Se eu selecionar o HTTPS, tá? Ele vai então habilitar o protocolo de segurança, tá? Next, aí ele pede para eu selecionar os certificados. Por quê? Porque eu selecionei o HTTPS aqui, ó. Se eu vejo que tem 2 de 6. Se eu retirar essa seleção, passa a ser 5 passos novamente, né? Essa janelinha de certificados só vai aparecer se eu selecionar o HTTPS, tá? Se eu não selecionar o HTTPS, a janelinha do certificado não aparece. Next, aí chegou nas características do servidor. Vai ter autenticação, vai ter autorização. Nós vamos ter a Server Method Class, teremos os métodos de exemplo, teremos arquivos web de exemplo, né? Vamos ter os conectores mobile, vamos ter um Server Module, tá? Selecionar tudo. Next, aí vem o Ancestral, Component, Data Module ou Server Module, já vimos para que eles servem. Deixar Component mesmo, clicar em Next. Aí vem a pasta do projeto, né? Ele precisa já saber para salvar os arquivos JS, HTML, CSS, os arquivos estáticos, tá? Dessa aplicação, tá? O diretório root, né? O diretório raiz dessa aplicação. Vou finalizar. E veja que ele criou aí um formulário 1, né, com um Application Events. Daí eu tenho um botão Start e um botão Stop. Tem uma porta. E tenho aqui o Open Browser, tá?
é que ele criou mais aqui para mim em termos de formulários. Ele criou esse reverse string. Na verdade, isso daí não é um formulário, é uma página HTML. Ó, tá? Ele já cria alguns arquivos HTML, JavaScript, para você já realizar os testes, né? Para ver a coisa funcionando aí com o Ajax Enable, tá? Ajax habilitado. Daí eu tenho aqui um server container, tem lá o meu DS server, server class e o Authentication Manager. Deixa eu ver mais o que é que eu tenho aqui. Tenho um Web Module. Esse Web Module é onde eu vou ter o meu dispatcher. Vai fornecer aí os meus serviços, né? Nele que eu vou informar qual é o contexto, né? Qual é o contexto REST, tá? Qual é a porta, tá? O nome do Rust. Vou ter aqui esses dois carinhas, né? Que são os page producer. Não está apontando lá para esse arquivo HTML que foi criado dentro de templates. O outro está apontando aí para o reverse string, que nós até vimos aqui. Legal, então é isso, né? No meu web module ficam esses componentes aí que vão, né, controlar as características do meu servidor, tá? Eu vou então executar esse servidor. Eu vou pedir para ele salvar isso aí dentro dessa pasta padrão que ele criou, tá? Pode salvar todo mundo aí, não tem problema. Vou executar. Aí está. Vou pedir para ele iniciar. Permitir o acesso. Pronto, o servidor está iniciado, tá? Vou pedir para ele abrir o browser. No que eu peço para ele abrir o browser, ele já apresenta aqui para mim, né, essa janelinha para eu inserir o nome do usuário e a senha, tá? Vou clicar em login. Ele já entrou, por quê? Porque no meu método de validação lá, provavelmente tem um valid igual a true. Vamos só analisar isso aqui rapidamente. Aqui, ó, tá no meu método de autenticação e autorização, ó, valid true, tá? Não estou verificando o nome do usuário, o nome da senha, tá certo? Se eu quisesse verificar, eu teria que implementar aqui, tá? Daí, o nome do usuário e da senha que o usuário ele informasse aqui, né? Ó, na primeira janelinha seria importante, tá? Bom, daí as páginas elas vão, né? Exatamente aqui, ó, tá? Então ele pede o nome do usuário e da senha e a senha do usuário, mas ele já passa direto, ele não faz nenhum teste, tá? Mas deixa eu voltar aqui, deixa eu pedir para ele abrir o browser de novo, para nós analisarmos as coisas do começo, né? Open Browser, aqui ó, nome do usuário e senha, eu não vou colocar nada, mesmo que eu coloque alguma coisa, não vai ter influência nenhuma, tá? Porque o valid está igual a true lá, login. Pronto, aí veja só. Primeiro é o teste do reverse string, né? Esse teste aí, ele será realizado aqui, ó. Ele vai me informar a string invertida, né? Então ABC, vamos ver o que, vai acontecer, ó. Apareceu CBA, tá? Se eu colocar Albert, ele vai retornar Trebla, né? E eu tenho essa opção aqui do Server Functions, né? De novo ele pede o usuário e a senha, vou clicar só em login. Daí eu tenho lá, ó, os métodos administrativos, tá? E tenho os métodos, né, que estão implementados dentro de Server Methods 1. O EchoString, onde eu posso colocar aqui um parâmetro qualquer, executei e ele informa lá o resultado em JSON, tá? O valor é Albert, result Albert. E o reverse string, ele vai receber o Albert como valor e vai retornar o Trebla aqui, né, nesse objeto JSON. Legal? Então bem interessante, né, esse servidor REST. Então você já vê aí a evolução que ocorreu no componente, tá? Aqui nós estamos apenas fazendo um overview, né, nesse servidor aqui no XE5. Isso já aconteceu, né? Logo depois de 2010 essa tecnologia ela foi evoluindo, o framework foi evoluindo, tá? E já que no XE5 nós já temos tudo isso, né? Depois a gente vai ver
se no XE8 houve também alguma evolução, tá? Além disso que nós já estamos vendo aqui, tá certo? Vou então fechar esse servidor. Daí ele foi salvo aqui, ó. Deixa eu ver onde é que ele salvou isso aí. Salvou dentro de usuários, T2TI. Procurar aqui documentos, Rádio Studio, documentos, Rádio Studio, projetos. É esse Project 4 aqui, tá? Se eu quiser executar o servidor, é esse cara aqui, ó. Ok? Muito bem. Vamos então voltar aqui. Eu vou executar o servidor. Eu vou iniciar o servidor na porta 8080. E agora aqui no Delphi, no XE5, eu vou iniciar um outro projeto, só que vai ser o DetSnap REST Client Module. Tá? Então ele, através de um wizard, vai fornecer uma forma simples de implementar uma interface cliente usando o REST. Tá? Ok? Aí eu quero trabalhar com um servidor local ou um servidor remoto. No meu caso aqui é um servidor local, né? O servidor já está rodando inclusive. Next. Eu estou trabalhando com o que? Com um standalone server, com um webbroker standalone server, com um módulo IIS, ou eu não sei. Então vou colocar aqui um standalone server, tá? Next. Qual é a porta? É 8080? O contexto é DetSnap? O contexto REST é REST? Precisa de usuário e senha? Vou apenas testar a conexão. Testei, já passou, tá? Vou clicar em Finish. E ele já criou aí a aplicação para mim. Na verdade ele criou um módulo para ser utilizado no lado cliente, tá? Ele criou esse Client Module Unit, ó, com esse REST Connection, tá certo? Depois a gente vai ver mais na frente como utilizar ou como é que funcionam esses componentes específicos do REST, tá? E ele criou também essa unit aqui, ó, chamada Client Class Unit, tá? Onde ele implementou aqui os métodos EchoString e Reverse String, tá? Então, através dessas implementações aqui, ó, nós conseguimos utilizar esses métodos dentro de uma aplicação cliente. Tranquilo? Na próxima videoaula nós vamos ver como é que está funcionando aí a criação de um servidor REST e também dos módulos cliente na versão XE8. Se tem alguma evolução, se tem alguma diferença, tá?